Prezados amigos, boa noite. Várias pessoas têm solicitado indicações bibliográficas a respeito da situação atual da Igreja, especialmente tendo em vista o Sínodo da Amazônia. Eu já fiz referência a esta obra, Tribalismo Indígena, Ideal Comum Missionário para o Brasil no século XXI. Foi escrita em 1976, mas há uma edição mais recente, 77, mas há uma edição mais recente que apresenta complementos, desdobramentos havidos nos últimos anos no mesmo sentido. Bem, essa obra é muito significativa no atual contexto, para que as pessoas compreendam o que está sendo discutido nos preâmbulos da matéria a ser apresentada no Sínodo da Amazônia. Toda a discussão, todo o debate está voltado para esse ponto, o que é ser missionário. O que significa missão, o trabalho de missão. Bom, segundo a concepção católica tradicional, missão é enviado. Nosso Senhor disse, e de evangelizar a todos os povos. Quer dizer, o trabalho da Igreja é essencialmente missionário. Como já foi tratado, a Igreja é formada de duas partes. A parte docente, os que ensinam, governam e santificam, e a parte discente, os que são ensinados, governados e santificados. Essa é a estrutura da Igreja, e assim apresentou São Pio X de maneira muito clara e inequívoca. Bem, mas todo católico é obrigado a fazer bem ao próximo, quer dizer, a desenvolver uma ação lato sensu, claro, apostólica, não estrito sensu, mas lato sensu. Por quê? São Paulo dizia, ai de mim se eu não evangelizar. Ora, esse livreto mostra com toda a clareza o seguinte: ser missionário no Brasil é principalmente levar o evangelho aos índios e levar-lhes também os meios sobrenaturais para que, mediante a prática dos 10 mandamentos, alcancem seu fim celeste e persuadi-los de que se libertem das superstições e dos costumes bárbaros que os escravizam em sua milenar e infeliz estagnação. Em consequência, é trabalho, princípio da Igreja, civilizá-los. Cabe insistir, enquanto é próprio ao homem cristianizado e civilizado progredir sempre no reto e livre exercício de suas atividades intelectuais e físicas, o índio, pelo contrário, o aborígene, é escravo de uma imobilidade estagnada, a qual, desde tempos imemoriais, lhe abrevia, circunscreve, impede que desenvolva todas as possibilidades do reto progresso. É uma vedação, é um obstáculo. Apresentando-se o índio, está o missionário de Jesus Cristo no direito de dizer: conhecereis a verdade e a liberdade vos libertará. Bem, o contato com os missionários traz forçosamente para o índio o contato com a civilização. Não com uma civilização quimérica, descida das nuvens, mas com a civilização ocidental como ela é concretamente. Na medida em que essa civilização ainda possui fermentos autenticamente cristãos, a civilização será rica para os indígenas em benefícios espirituais e até materiais. E na medida em que nela trabalhem, operem os germes da decadência e do neopaganismo, há o risco de que ela seja ocasião para que os índios fiquem poluídos na alma e do corpo. Bom, essa circunstância cria para as missões contemporâneas dificuldades desconcertantes e obrigam o missionário, impõe que o missionário seja exímio defensor, propagandista da fé. Seja, portanto, um apóstolo ao pé da letra.
Agora vejamos, toda a mentalidade subjacente ao símbolo da Amazônia afirma exatamente o contrário. No documento do Instrumentum Laboris, toda a documentação preparatória, o índio é apresentado como já tendo recebido a revelação. E então, o neopaganismo, e nós sabemos o que significa isso, que foi combatido galhardamente, heroicamente, pelos padres jesuítas, agora é apresentado como sendo a fina flor da, aspas, cultura indígena, ou, por assim dizer, a própria expressão da autonomia e da individualidade indígena, o que é uma mentira a conta inteira, em todos os sentidos. Está provado, arquidocumentado, que os índios desejam integrar-se à civilização. Isso é líquido e certo, a documentação superabundante a esse respeito. Primeiro ponto. O segundo ponto. O neopaganismo é uma verdadeira aberração e constitui propaganda anticatólica, é uma negação da fé católica rotunda, de fio a pavio. Não há nenhuma forma de harmonização possível ou de coabitação ou convívio entre a verdade católica e o erro do neopaganismo, que é pura e simplesmente a expressão da barbárie e da vida demoníaca que levavam esses pobres infelizes silvícolas. Agora vejamos, o disparate, o desplante, chega ao cúmulo. Eu me refiro, eu cito aqui uma transcrição muito significativa de Dom Tomás Balduino, que é da década de 70, 76, 77, mas todo esse filão neotribalista missionário da CNBB, que agora toma uma configuração global, no sentido do episcopado, e com o aval do Papa Francisco, toda essa mentalidade neotribalista missionária já estava contida. Portanto, 76, façamos os cálculos, estamos no ano 2019. Eu leio aqui o fundamental para que tenhamos ideia. D. Tomás Balduino era bispo de Goiás e presidente do CIMI, Centro Indigenista Missionário, que além de propagar, junto com a CPT, Comissão Pastoral da Terra e organismos similares, além de propagar a subversão, a agitação no campo, desse ou daquele modo promovendo uma luta de classes entre brancos e índios, entre pobres e ricos, entre fazendeiros e trabalhadores, além disso, propugnava, e ainda hoje propugna, a adoção do quê? Dessa filosofia anticatólica pelos índios. É, portanto, a negação completa, a negação protuberante do ensinamento católico e da ordem dada por Nosso Senhor aos apóstolos, e de evangelizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a todos os povos. Aqui vem a declaração de D. Tomás Balduino. Eu peço licença para ler uma passagem breve. Aspas. A convicção profunda dos missionários ligados à Igreja é que esses povos, eu estou pensando, por exemplo, nos povos indígenas, afirma ele, são o quê? Os verdadeiros evangelizadores do mundo. Nós, os missionários, não vamos a eles como quem leva uma doutrina ou uma evangelização que o Cristo nos trouxe e confiou, e que nós revestimos com ritos civilizados e cultos. Note bem, veja a distinção nítida que ele apresenta. Não vamos a eles, nós missionários, como quem leva uma doutrina ou uma evangelização, mas vamos a eles sabendo que o Cristo já nos antecedeu no meio deles e que há então as sementes do Verbo.
temos a convicção de que eles vivem o evangelho da bem-aventurança, quer dizer, o índio, vivendo o amor livre, a antropofagia, as aberrações que nós conhecemos, como é frequente em diversas tribos, que matam crianças defeituosas ou que matam meninas, pessoas do sexo feminino e daí para fora. Bem, isso tudo é apresentado, então, como o quê? Evangelho da boa nova, da boa-aventurança. Temos a convicção de que por isso se impõe a nós uma conversão às suas culturas. Então, não somos nós que devemos, católicos, fiéis ou eclesiásticos, leigos ou eclesiásticos, que devemos difundir a doutrina católica, o ensinamento católico e os princípios elementares da civilização junto aos remanescentes das tribos indígenas. Mas eles é que irão realizar esse pretenso trabalho de catequização junto a nós. Quer dizer, nós deixaremos de ser católicos e seremos neopaganizados. Não é isso que presenciamos. Não é essa mensagem completamente inadmissível que está sendo apresentada pelo Sino da Amazônia. Isso é patente. Basta ler o instrumento Labores e nenhuma dúvida subsiste. Prossegue a citação a caminho do fim. Então, por isso se impõe a nós, é D. Tomás Balduino quem conclui, uma conversão às suas culturas, sabedores de que a boa nova do Evangelho se encarna em qualquer cultura. Então é o princípio da enculturação. E a partir dos mais marginalizados e oprimidos, ela se torna a boa nova universal com valor de profecia para todos os homens. Fecham-se as aspas, termina a citação. Note aqui, o caro espectador, a ideia então é do neopaganismo socialista, comunista, anárquico, que com base na vida tribal deveria ser introduzido no âmbito da vida nossa, dos civilizados. Fique patente, então, a todos que é um embate que se afigura decisivo. Deve-se, na atual conjuntura, escolher entre ser católico, apostólico romano, com todas as características próprias do termo e toda a ênfase necessária, ou curvar-se diante dessa pressão inaudita para que abandonemos a verdadeira religião e nos curvemos e aceitemos a negação completa, negação inteira e absoluta da verdadeira fé, que é o neopaganismo indígena, erigido agora numa espécie de dogma. Quer dizer, a igreja pós-conciliar, que se nega a reafirmar os dogmas da fé e da moral, pelo menos é o que se observa por todos os lados, insiste na mais espantosa contradição em apresentar como dogma, ou por assim dizer, como único dogma a ser seguido, o que? A adoção, o endosso do neopaganismo tribalista missionário, anárquico, mais que socialista, porque D. Pedro Casaldáliga, que era bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, dizia: é preciso ir além do comunismo, quer dizer, ir além do comunismo significa algo anárquico, porque o comunismo é insuficiente para essas mentalidades revolucionárias exacerbadas. Esse quadro, então, é o quadro decisivo que se põe diante de nós, da escolha que deve ser feita. Não dato tertius, não há uma terceira posição. Meus caros, é o momento, então,
de grande determinação, de renúncia, de zelo pela fé, intrepidez e bravura. É para isso todos nós somos convocados e Nossa Senhora do Céu, tomamos como base as mensagens de Fátima, 1917, nos conduzirá a essa luta e a vitória. Boa noite a todos.